podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório para falar como a tecnologia facilita o acompanhamento da jornada de saúde de colaboradores dentro e fora das instituições. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Segundo o artigo de Manuela Albuquerque, no período agudo da crise do coronavírus, o número de profissionais em atuação nos hospitais teve um aumento significativo e o número de afastamentos também. Enquanto era preciso manter as atividades na linha de frente, os responsáveis pelo cuidado estavam no grupo dos mais expostos ao risco de contaminação. E em meio a um cenário trágico, o artigo traz uma reflexão importante, que é a de que as instituições precisam investir no acompanhamento da jornada de saúde dos funcionários. A experiência mostrou não só que a saúde corporativa é fundamental para a gestão da força de trabalho, mas que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada em benefício dos profissionais e das organizações. A longo prazo, a grande vantagem de ter programas robustos visando a promoção da saúde e do bem-estar no ambiente laboral é justamente poder se antecipar no enfrentamento de uma crise, seja ela individual ou coletiva, com base em dados e análises estratégicas. E aí, Camila, trazendo um exemplo brasileiro, o Einstein, por exemplo, ele tem desde 2021 uma área específica de saúde corporativa e populacional. O que eles já conseguiram observar com esse tipo de iniciativa? Então, Laura, recentemente a gente teve um caso que pode ser colocado aqui que nos ajuda a entender esse cenário, né? A gente teve cerca de 70% das internações de colaboradores do Hospital Einstein contaminados pelo coronavírus que foram internalizadas, mesmo que a instituição estivesse fora da cobertura assistencial ofertada por seus planos de saúde ou que essas pessoas só tivessem acesso ao sistema público. Então, o que poderia ser visto, a grosso modo, como um custo para o hospital, foi percebido como um facilitador para a contenção da pandemia. Desde 2021, uma área específica voltada à saúde populacional está em funcionamento no Einstein. Na avaliação da médica Raquel Conceição, que é responsável pela saúde corporativa e por esse novo braço de atuação do hospital, as ações relacionadas a ambas foram fundamentais para a redução de custos com a saúde dos colaboradores e seus familiares. Ela diz que o hospital percebeu que trabalhar de maneira reativa na saúde corporativa é muito ruim. A saúde populacional é uma área estratégica na qual ela trabalha muito o uso dos dados, tendências e análises. Ela tenta antecipar ou criar programas que, de alguma maneira, respondam às necessidades que ela está enxergando. Segundo a médica, a instituição consegue operar em queda de gastos de gestão de aproximadamente 40 mil vidas, considerando colaboradores e dependentes, enquanto o mercado tem um aumento de aproximadamente 20%. Para a Raquel, esses números estão 100% associados a essa estrutura na qual o Einstein investiu. Ela tem esse suporte da alta liderança, o que dá muita tranquilidade, muita autonomia para negociar e propor mudanças. Ela até diz que isso é muito diferente do mercado, até por ser uma empresa de saúde, a compreensão é um pouco mais fácil. Um outro aspecto significativo para essa redução de gastos que ela aponta é a possibilidade de possuir uma área própria de regulação, o que facilita a identificação de erros e de má utilização dos recursos. A eficiência da saúde corporativa no segmento hospitalar está baseada em um conjunto de fatores. E Jonas, como é que o uso dos dados e a digitalização auxiliaram Einstein no caso dos desafios que foram vistos na crise sanitária do Covid? Bom, Laura, a partir de análises de dados pela área de saúde populacional, foi possível entender, por exemplo, o perfil de contaminação dos colaboradores do Einstein no auge da pandemia. Uma das ações de prevenção foi o fornecimento de álcool gel e máscaras de proteção individual para uso fora do ambiente hospitalar. A pandemia trouxe a necessidade de antecipação, que é um dos principais diferenciais do Einstein, de olhar não somente para a saúde ou para os custos, mas observar onde as pessoas moram e quais fatores perpetuavam a Covid. Os funcionários que se infectavam em suas casas moravam em regiões mais carentes, não tinham condições de comprar máscara e álcool gel,
e acabavam se contaminando dentro das suas casas. Tínhamos todos os aparatos no hospital, mas quando eles iam para casa, dividiam os cômodos com várias pessoas, lembra Conceição. Na visão da médica, a emergência em saúde deixou ainda mais evidente que a raça, o endereço e as chamadas determinantes sociais de saúde influenciam na prevalência de doenças e nos resultados dos tratamentos. O que faz com que eu fique mais saudável que você, se temos acesso às mesmas coisas? De que forma eu, enquanto gestora de saúde, posso contribuir para que você tenha o mesmo desfecho que eu? O foco precisa estar nas pessoas, na empatia, na equidade, transparência e na sustentabilidade. As prioridades acabaram sendo refeitas na pandemia, comentou. Por ter sido um dos pioneiros no combate à Covid no Brasil, o Einstein teve um aumento significativo de colaboradores nos momentos mais críticos da pandemia. Para dar suporte a essa expansão, foi preciso inovar nas formas de abordagem dos funcionários para prevenir a transmissão do coronavírus na instituição. A equipe de saúde populacional fez um mapeamento de risco com base em informações compartilhadas por colaboradores para identificar se o risco individual se somaria ao risco do trabalho. Dessa maneira, foi possível fazer orientações mais assertivas sobre a necessidade de isolamento, por exemplo. Os contatos foram feitos à distância, por telefone ou vídeo. A digitalização e o uso de dados também permitiram que a área responsável pela saúde do trabalho colaborasse no planejamento da instituição para o enfrentamento da crise. A principal pergunta dos gestores era: quantos colaboradores devem estar afastados nos próximos dias? E a tecnologia ajudou a responder essa pergunta. Um estudo de predição de atestados permitiu que a disponibilidade dos profissionais em atuação em cada setor fosse avaliada com antecedência. Com essa gestão, apoiada na análise de dados, houve previsibilidade para identificar a necessidade de contratação ou remanejamento de pessoas. O recebimento de documentos digitalizados facilitou o processo de compilação de informações a partir de um lançamento automatizado, sem que o colaborador precisasse entregar um documento físico à instituição. A ferramenta preditiva considerou ainda informações obtidas por meio do recorte histórico e do entendimento das ondas da Covid no Brasil e em outros países. Agora, Camila, para além da Covid-19 que o Jonas trouxe, essa experiência, quais outras áreas também estão tendo destaque nas iniciativas de saúde corporativa? Como reflexo da pandemia, Laura, a saúde mental recebeu ainda mais destaque no ambiente corporativo. Ao contrário da Covid-19, que gerou um número alto de afastamentos por períodos mais curtos, o diagnóstico de saúde mental é historicamente a principal causa de afastamentos previdenciários na instituição. O acesso a programas de saúde corporativa também é garantido para os funcionários que precisam se afastar. Essa conexão, por meio da tecnologia, permite que a instituição esteja mais próxima de cada colaborador, oferecendo o apoio necessário para o retorno. Na visão da médica Raquel Conceição, se antes o tema era importante, tornou-se prioritário, inclusive quanto aos efeitos da Covid-19 a longo prazo. Além desse, o foco da saúde corporativa no Einstein continuará sendo as doenças crônicas, principalmente a obesidade. Nesse sentido, os avanços na digitalização da saúde conquistados para driblar o coronavírus foram importantes para o aumento da adesão aos acompanhamentos. Raquel diz que eles vão trabalhar de forma digital. Perceberam que, com isso, alcançam um maior número de pessoas. E hoje a nossa convidada é a doutora Raquel Conceição, diretora médica de saúde populacional do Einstein. Bem-vinda, doutora Raquel. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Tudo bem. Raquel, para a gente começar, no episódio a gente contou da experiência do Einstein com a implementação dessa área de saúde populacional e corporativa. Mas eu queria ouvir de você como é que surgiu essa iniciativa, porque a gente tem observado um movimento importante, né, de discussão de saúde populacional nos últimos anos, e aí você acredita que a partir desse movimento e até da experiência do Einstein, a gente possa começar a observar essa migração das empresas de pensar para além de oferecer, por exemplo, só plano de saúde para os colaboradores? É um desejo, né? É uma ótima pergunta. É um desejo que as empresas, de fato, se direcionem, né, para uma área, além da gestão do custo, do benefício saúde. Os custos vêm crescendo na ordem de 15% a 20%, só do pagamento do plano. Então, o que eu vejo é que, como o Covid, que foi o que nos acelerou a criação de uma área de estratégia em saúde, que combina uso de dados, definição de estratégias, né, implementação de serviços e de novos modelos, o Covid
nos proporcionou essa grande transformação. Eu espero que as empresas também sigam no mesmo movimento, para que eles, de fato, controlem os custos, entendam as características da população e tomem decisões mais acertadas e que tragam benefício para a maior parte dos seus funcionários e não para grupos isolados, como acontece hoje. Perfeito. É importante a gente pensar, né, dessa forma, olhando para um todo e não num formato isolado, onde a gente olha apenas para um subgrupo específico. Mas ainda nessa linha, doutora Raquel, a gente falou aqui também sobre o uso de dados e a importância da digitalização em saúde dentro de todo esse processo. E eu queria te ouvir como é que funciona na prática esse acompanhamento digital dos colaboradores dentro dessas iniciativas de saúde corporativa. Sim, o acompanhamento, então, tem duas frentes, né? A primeira foi a construção de uma área de analytics ligada ao negócio. Então, para que eu pudesse, de fato, entender e dar cadência à necessidade da área de saúde, hoje nós somos 50 mil pessoas aproximadamente, então eu criei uma área de analytics ligada ao negócio, onde eu tenho epidemiologistas, especialistas em saúde suplementar. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo é a criação de comitês multiconhecimentos, que eu vou chamar, né? Eu tenho o médico, eu tenho o financeiro, o administrador, o gestor de RH. A gente criou esse comitê para entender o que aqueles números traziam. E a partir desse entendimento, a construção de análises, nós construímos então a estratégia, a forma de acompanhar, e isso se transformou em produtos, em serviços digitais ou físicos para que a nossa população recebesse ou tivesse o cuidado. Os principais aí são a APS digital, né, atenção primária com atendimento 100% digital, abrangência nacional, a telepsicologia, a telepsiquiatria, os atendimentos de saúde mental nas empresas, atendimentos em grupo, mas tudo isso ele fica dentro de um guarda-chuva de saúde corporativa, ou seja, eu analiso aquele dado, defino as prioridades junto com esse comitê multiáreas e a partir da definição a gente implanta os atendimentos digitais ou físicos. Nós estamos hoje em São Paulo para cuidar dessa população. O que eu vejo muito é que, às vezes, a empresa contrata uma solução isolada que endereça uma dor, né? Então, meditação, nada contra, né? É a meditação sem que isso esteja plugado numa estratégia, numa análise de dados, num processo de melhoria contínua. Então, essa é a sequência e a jornada que o Einstein construiu, vem dando certo aí desde 2018. Você trouxe um ponto que é legal, eu acho que é importante a gente reforçar aqui, mais uma vez, não olhar de uma maneira isolada, né? Além de você conseguir coletar esse dado, não basta só você ter o dado, você tem que ter aí uma equipe multidisciplinar para saber olhar para esse dado, trabalhar esse dado, identificar os pontos onde algo pode ser implementado de melhoria e aí sim criar essa estratégia de implementação e aí imagino que tem até um acompanhamento depois, né, disso posto em prática. Exato, não é fácil, não vou dizer que a gente acerta, né? Porque tem o ritmo do Einstein, o ritmo da empresa e o ritmo das pessoas, né? Nem sempre aquela melhoria que o dado está apontando, a empresa está madura para implantar. Então, esse circuito precisa acontecer para que você não tenha desperdício de tempo das pessoas, com infinitas reuniões e comitês, e desperdício de recurso, né? Contratar, às vezes, um fornecedor que você acaba não usando, e eu tenho ouvido muito os RHs falarem sobre a questão do engajamento, de ter uma série de iniciativas e as pessoas não participarem, né? Como é que eles fazem para que as pessoas participem? Agora, doutora Raquel, uma dúvida. O Einstein, ele tem um grande programa de doenças crônicas, né, em geral. Mas isso acontece de forma geral ou vocês vão trabalhando em pequenas iniciativas, como, por exemplo, obesidade?
A gente tem, a obesidade, ela aumentou, então como é que é o fluxo? A gente levantou na população e hoje nós temos aí dentro das pessoas que a gente cuida, cerca de 60% delas ou obesas já ou em sobrepeso, acima do peso recomendado para aquela altura. Como isso salta aos olhos, a gente fez toda uma análise, desde o ambiente de trabalho, então um trabalho, por exemplo, do açúcar, né, da oferta de alimentos não processados para os funcionários, orientação alimentar, criação de horários prioritários para esse programa. Então, a gente vai um por um, né? Eu não consigo fazer diabetes, obesidade e hipertensão ao mesmo tempo. Então, a obesidade está em andamento, é um programa bem complexo, porque ele vai desde a educação do médico, de como é que ele trata aquela pessoa, né? Não é simplesmente emagreça e volte em um ano, então é trazer, ele envolve farmacêutico, né? Qual é o remédio que eu prescrevo, o custo, atenção primária, né? Atenção secundária, o endocrinologista, o psiquiatra, o cirurgião, terciária, internação para uma bariátrica e reabilitação. Como é que ele volta a comer, reaprende a comer. Então, é um programa complexo. Então, a gente vai um a um. Saúde mental, mesma coisa. Tem esse desenho e a gente vai implantando e acompanhando cada etapa desse processo. Quando você trouxe a questão da doença crônica, tem um olhar populacional para esse grupo de maior risco. Então, é claro que eu não fico só, né? Eu vou olhar só a saúde mental e as outras não. É claro que essas linhas, elas vão com uma maior intensidade, uma dedicação maior da equipe, mas o grupo que tem doença crônica, tem câncer, tem outras condições, ele cai numa estrutura que a gente chama de núcleo de engajamento de populações, que é liderado por uma enfermeira, ligado à gestão do plano de saúde, e esse núcleo vai gerenciando esse cuidado, não em linha, mas ele gerencia etapa por etapa, também para garantir que este colaborador, né, ou familiar, tenha o melhor atendimento, que ele não perca os prazos para fazer uma biópsia, para uma internação, uma quimioterapia. Então, a gente gerencia esses casos, mas hoje a gente tem aí ênfase nas linhas, então, de obesidade, que a gente está chamando de alimentação, escolhas alimentares, né? Então, a gente tem aí esse programa, chama-se MESA, saúde mental, a linha do autismo, transtorno do espectro autista, são as 3 que a gente vem trabalhando com mais ênfase, as demais nesse modelo de acompanhar e de gerenciar junto com as áreas onde é que essas pessoas estão. Não pode escapar, né? E aí vocês fazem uma avaliação a partir do perfil, né? Vocês têm o levantamento dos dados desses, né? Enfim, de todos os funcionários. E aí, a partir desse perfil, vocês vão elencando essas prioridades. Exato, então a gente passa uma vez por ano, é um inquérito, ele é extenso, também é um desafio para a gente, né, de criar algo que as pessoas também achem que faz sentido. Então é um questionário de saúde que ele olha os 7 domínios de bem-estar, alimentação, saúde física, espiritual, conexão com o trabalho, né? Então a gente olha esses 7 domínios e juntamos ele com a utilização do plano de saúde, com as passagens nas estruturas do Einstein que esses funcionários fazem, para que a gente tenha aí uma visão das prioridades e do risco. A gente olha 2 grupos nesse núcleo de engajamento, né? O primeiro é realmente, como você trouxe, os portadores de muitas doenças, né, crônicas, que precisam realmente que a gente fique perto. E o segundo grupo é o que a gente chama de risco emergente. Então, a Raquel é uma paciente que vem ganhando peso ao longo dos questionários. A gente consegue também saber isso, né? E eu sei que se eu também não colocar você num grupo que vai te acompanhar mais de perto, a chance é de você, de fato, ter um consumo maior de recursos em saúde, adoecer. Então, o risco emergente são algumas condições que, se a gente não cuidar ou não ficar atento, você vira um alto risco. Então, a gente olha esses 2 grupos, o risco alto, que são já os doentes, e aqueles que, se eu não cuidar, ficarão doentes. Então, são os 2 focos aí desse trabalho.
Você está falando, eu estou aqui pensando que o engajamento dos funcionários é muito importante, né? Para que esse projeto dê certo. Vocês têm dificuldade com isso? Ou vocês fazem algo para engajar eles nesse sentido? Temos, né? Somos seres humanos, então, com esse advento do trabalho remoto, é mais difícil, com a questão de nós sermos um serviço de saúde e também, né, o gestor, também é difícil, porque às vezes ele trabalha na unidade que ele tem que passar, então a gente tem desafios de São Paulo, né, uma cidade muito grande, deslocamentos, então a estratégia é primeiro envolver a liderança. Eu tenho muita sorte, né, porque a alta liderança, o nosso CEO, o nosso presidente é médico, né, e o nosso CEO, ele é advogado, mas ele é um excelente patrocinador, né? Porque toda vez ele fala da saúde, ele dá aqueles recados assim do coração que me ajudam muito. Então eu tenho o envolvimento da liderança, eu tenho a questão de, claro, ter uma cultura de saúde melhor do que, às vezes, uma empresa que não é da saúde, né? Mas o engajamento se dá muito por eles perceberem a diferença. Então, eu comecei um programa, eu vi que está funcionando e eu volto, e o meu gestor me incentiva para voltar, e eu fico, né? Então, a gente vai criando como se fosse uma corrente para que ele se engaje naquela proposta. Quando ele se perde ou ele se desengaja, entra de novo o núcleo de engajamento. Então, esse núcleo fica como se fosse um navio, né? Ele fica vendo, peraí, a Raquel era para ter voltado, mas ela não retornou. A gente entra em contato, vê o que aconteceu, como pode ajudar. Então, a gente fica sempre tentando manter as pessoas próximas aí do nosso sistema de saúde. Não é um trabalho fácil, né? São 50 mil pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Então, eu vou dizer para você que é um trabalho intenso e ele é quase 24 horas, né? E, doutora Raquel, com base nessa sua experiência, né, nesse modelo que vocês estão utilizando aí no Einstein e com todas essas ferramentas de Big Data, inteligência artificial, você acha que é possível a gente alcançar modelos semelhantes para serem incorporados dentro do nosso sistema público de saúde, no SUS? Acredito, a gente tem operações em hospitais públicos, então o Einstein tem parceria, são 2 hospitais públicos, mais 250 mil vidas atendidas nas UBSs, então eu até vejo com muito bons olhos, né, essa entrada no sistema público. Claro que ele tem uma estrutura muito cara, mas quanto mais vidas eu tenho, mais eu vou diluindo o custo de toda essa operação, porque uma vez instalada a tecnologia, essa é a grande vantagem da tecnologia, uma vez instalada, ela ganha escala, então eu consigo sim desdobrar. A gente até tem iniciativas já com o sistema público de saúde para obesidade, né? A gente está até em projetos com prefeitura para levar muito desse conhecimento da mudança do ambiente, da investigação do ambiente, né, de trabalho e da disponibilidade de alimentos frescos. A gente está levando o mesmo conceito para o sistema público, usando já uma estrutura que já é existente, de Big Data, de analistas, de inteligência. Então, os algoritmos são os mesmos, né? O grande trabalho é começar. Então, com certeza sim, e é um sonho nosso, é um desejo de que a gente, de fato, consiga atingir o maior número de pessoas. Não vejo problema, claro que não é tudo, mas eu vejo como maiores limitantes, né, a questão do letramento digital, que também não é uma exclusividade do sistema público. Então, é saber ligar, é ter acesso, né? Como é que eu conecto, como é que eu atendo. Então, a questão do letramento, a rede ainda não é boa, né? Então, eu dou um aplicativo, eu dou uma internet, um chatbot. Às vezes, essas pessoas não têm conexão, ou ela tem um pacote de dados limitado. E a terceira é a questão da confiança, né? Então, eu sou uma pessoa que mora numa periferia, eu não tenho dinheiro para comprar um remédio. Às vezes é mais fácil eu ir no pronto-socorro, ele me entender, né? E eu já recebo a medicação, o atestado, o meu filho já sai daí bom, né? Então eu preciso confiar que esse modelo digital vai ter o mesmo grau de resolução que o físico.
Então, eu acho que são 3 barreiras grandes para que a gente entre em grandes populações, e eu não acho que é o financiamento, né? Não é o fato de ser público ou privado, mas é de fato a questão do que determina o uso e a resolução dos problemas. E eu preciso conseguir resolver, né? Os problemas de todas essas pessoas. Mais uma vez, o engajamento aí sendo um ponto central. Claro que é diferente lidar com esse engajamento no público do que vocês têm aí no Einstein, mas é importante, né? Trazendo um pouco do papel do Analytics e da parceria com o Big Data, a gente hoje tem, né, até o próprio time do Big Data, eles desenvolveram uma ferramenta, chama-se GeoCess, e hoje eu sei, a partir do momento que eu sei onde as pessoas moram, os meus funcionários, ou as pessoas que eu cuido, a gente plota nesse modelo, nesse mapa de vulnerabilidade social. Então, a gente já sabe que se aquela pessoa mora numa região mais vulnerável, para garantir a equidade, né, eu tenho que dar, às vezes, uma cesta básica, ir até lá, levar o medicamento para garantir que ela tenha as mesmas condições do que alguma outra pessoa que não mora numa região vulnerável. Então, outra estratégia para garantir o engajamento é conhecer, então, os determinantes sociais aí para aquela saúde ou doença, conhecer esse mapa de vulnerabilidade e oferecer estratégias que de fato façam sentido e resolvam o problema dela, né? Entregar um celular não vai resolver o problema sozinho. Isso é muito legal, né? A gente sai um pouco dessa questão da saúde só com o tratamento, o remédio, e passa a olhar para esses outros determinantes, até no sentido do Brasil, né? Que faz total sentido da gente discutir. Então é muito legal. A gente vem aqui no podcast falando de iniciativas na atenção primária e agora ouvir um pouco de você sobre saúde populacional, sobre saúde corporativa a partir dessa iniciativa do Einstein. Muito obrigada, doutora Raquel. Foi muito legal conversar com você e conhecer um pouco desse projeto e poder, né, ver um futuro no SUS e em outras iniciativas. Obrigada. Mara, obrigada a vocês, viu? Estamos terminando, mas antes de ir, eu queria lembrar e também te convidar a conferir os artigos que saem semanalmente nas colunas de Health Innovation e Health e também para entrar na nossa comunidade. Vai lá em mittechreview.com.br/assine. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.